domingo, né? O 15º domingo do tempo comum. E chegou o tempo da gente refletir sobre as parábolas. É com esta alegria que Deus se manifesta aos simples para poder realmente fazer com que o seu reino possa ser entendido, porque nem todos eram, estudados na época, então a gente tinha que arranjar um meio de poder atingir a todos, principalmente os pequeninos, principalmente aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. É com esse intuito que nós vamos iniciar essa reflexão, fazendo em nós o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11, o Salmo é o 64 ou 65. A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. E o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, ou 13, ou menor que seja, de 1 a 9. Portanto, a reflexão deste domingo recai sobre a importância da compreensão da palavra de Deus para que ela possa dar frutos abundantes, tá? Abundantes. Isto é, para que ela possa dar resultado, minha gente. Isso é muito importante. Signifique algo para a nossa vida e para o mundo, transformando-os para melhor, de acordo com a vontade de Deus. Por isso a mensagem. Porque se essa palavra não trouxer para nós transformação, mudança de vida, tá? Nos gerar em nós frutos novos de esperança, então ela não vai ter sentido. Por isso a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías relata a transformação provocada pela palavra de Deus quando esta é proferida pela boca dos profetas, daqueles que vivem a palavra. Profetas de ontem e profetas de hoje também. Tem até uma canção do Padre Zezinho que fala dessa leitura de hoje. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Por isso, Isaías a compara com a chuva, com a neve, que ao cair sobre a terra, fecundando-a, fazem germinar a semente ou preparam a terra para a semeadura. Você vê que o agricultor, ele prepara a terra, mas quando é que ele vai lançar a semente? Somente depois que cai a chuva. Porque se ele lançar aquela semente enquanto a terra estiver seca, aquela semente não vai enraizar, portanto não vai nascer. Mas assim que a chuva cai, que fica molhadinho, fica úmido, aí sim ele vai lançar aquela semente com alegria, tá? Interessante isso aí. Portanto, sem a chuva, as sementes não germinam. Por melhor que seja o solo, por melhor que seja o terreno ou a semente, elas dependem da água para germinar. A neve também tem a sua finalidade. Também tem a sua finalidade. É uma função muito importante. Além de proporcionar a umidade do solo, ela cumpre um papel importante para a agricultura, tá? Dessas regiões, principalmente. Quem é agricultor em regiões frias, como essa história aqui do livro do profeta Isaías, onde costuma cair geada e neve, sabe muito bem disso. Portanto, os dois, a chuva e a neve, são comparados ao poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida das pessoas. Por isso o profeta faz essa colocação para a gente poder entender essa, parábola. Assim, a palavra de Deus proferida pelos profetas provoca grandes transformações, muito grandes. Porém, é preciso que o coração das pessoas que a recebem seja preparado como o agricultor prepara o solo para receber as sementes e guardar as chuvas para que realmente ela possa germinar. Se aquele coração não se preparar, não parar para escutar a palavra, não dar um tempo para escutar a palavra, ele não vai entender nada. Mas ele precisa estar disponível, aberto, atento. O sacerdote agenda aquela missa naquela comunidade. A partir do momento em que está agendado, que se marca aquele dia para a celebração lá no local, aquela comunidade está se preparando para receber o sacerdote
para levar uma mensagem de salvação a eles, para pregar a palavra de Deus. Isso é muito interessante. E é o que acontece. Terreno ali, o que é? O coração do povo. Esse coração tem que estar aberto, tem que estar em paz, tem que estar feliz, tá? Tem que ser um terreno acolhedor. Um terreno que de fato acolhe o sacerdote e acolhe a mensagem que ele está levando para eles, porque é uma mensagem de salvação. Quando se investe na formação das pessoas, a palavra de Deus encontra um terreno preparado para recebê-la. E ao receber a palavra no coração preparado, ela germina, produz fruto, porque encontrou ali uma terra boa. Quantos corações, quando estão preparados e quiseram receber a palavra, mas não estavam suficientemente preparados para dar continuidade, semeando aquilo que aprenderam. Então, aí fica difícil. Aí não dá para a coisa acontecer. Aqui Jesus fala às multidões. Sabemos da dificuldade de falar para as multidões, para as massas. As multidões geralmente não estão interessadas em compromisso, mas sim em algo próprio, pessoal, isto é, para a vida particular. E a maioria dos que compõem esta multidão não tem formação para entender a palavra de Deus. Aí o que acontece? Tinha muita gente, ficaram todo mundo alegre, ficaram muito felizes, mas depois não teve muito resultado. Às vezes isso acontece na nossa igreja. Porque a Santa Missões Popular é muito linda. 3 dias de maior euforia do mundo para ver os frutos. Quase nada. Às vezes é um dia todinho de caminhada com a romaria, é tanto canto, é tanto louvor, é tanto tudo. Depois da romaria parece que está todo mundo vazio, atônito, não faz nada. Já perceberam que às vezes quando a gente acha que fez muito, não fez foi nada? Talvez fosse melhor repensar até mesmo essa maneira de poder estar fazendo isso acontecer. Entenderam? Tudo isso é o que acontece ainda hoje nessas celebrações e encontros que reúnem milhares de pessoas, como por exemplo nas celebrações de eventos presididas pelos chamados pares midiáticos, esses que estão presentes na mídia e que arrebatam multidões. Catequizar a multidão é algo difícil. E essas celebrações acabam por se transformar em shows ou espetáculos onde cada um entende o que deseja e a palavra de Deus se dilui. Fica só naquilo mesmo, infelizmente, e não tem avanço. E uma vez que não tem avanço, aí o que acontece? Depois que sai daquela euforia, as pessoas não conseguem mais viver essa dimensão completamente desse amor de Deus nas suas vidas. Isso é triste, mas isso acontece muito na vida das pessoas, entenderam? Muito mesmo. Tá? Principalmente quando se trata dessa questão mística, que tem gente que é tão acostumada só com multidão e que quando não vê a multidão está triste. Aí acabou. Jesus, diante da multidão, sente-se como o semeador que saiu para semear e encontrou diversos tipos de terreno. Diversos, não foi só um. Entenderam? Diversos tipos de terreno. A semente era a mesma, mas os terrenos eram diferentes. Aí é que está. Às vezes eu quero pregar para um grupo aqui, mas lá tem um monte de gente diferente. Se eu for só com a palavra que só 2, 3 entendem, eu não fiz nada. Então eu tenho que falar de uma coisa que todos participam dela, que todos conhecem ela, que todos entendem ela. Aí sim, vai haver conversão, porque as pessoas juntas vão refletir. As sementes, era a mesma coisa que acontecia. Ele sabia que ali nos corações das pessoas que compunham a multidão havia uma infinidade de terrenos, tá? Isto é, que havia diferentes tipos de compreensão e que a fecundidade da semente lançada, isto é, da palavra de Deus semeada, dependeria do tipo de compreensão que se teria dela. A fecundidade, ou seja, para que a semente pudesse germinar, aquela que estava sendo lançada naquela hora, dependia muito do tipo de compreensão que aquelas pessoas estavam tendo dela. Imagina, se aquele que trabalha na terra ia falar de outra coisa, ou aquele que ia da pesca ia falar de outra coisa. Tem que ser voltado para aquela realidade. Hoje não é diferente não, gente. A transformação
que a palavra de Deus terá em nosso meio depende da nossa compreensão. Depende da nossa compreensão. Por essa razão, Jesus contou-lhes a parábola do semeador e dos diversos tipos de semente, dos diversos tipos de terreno, tá? Primeiro terreno qual é? É o daqueles que vão como um rebanho seguindo multidões atrás de líderes religiosos, mas vão por causa de quem? Por causa do líder e não de Deus ou da sua palavra. Se o líder não for mais, ele não vai mais lá, entenderam? Eles ouvem a palavra do líder, mas ela fica vulnerável na sua vida e qualquer outra situação poderá eliminá-la. Outro líder mais carismático que aparecer poderá atraí-los e eles já não estão mais lá. O segundo terreno é o coração daqueles que ficam eufóricos com a palavra ouvida, como por exemplo aqueles que participam do encontro, dos retiros, das experiências de oração, que mexem com a emoção, mas só ficam daquele jeito, infelizmente, depois não faz mais nada. O outro terreno é o terreno daquele que, ou aquele em que as pessoas se manifestam assim o desejo de ouvir a palavra de Deus, mas dão prioridade a outras coisas na vida, como por exemplo, ao trabalho, ao lazer, às coisas, às pessoas, às coisas materiais. Quantas vezes as pessoas dizem, eu vou para o retiro, onde é lá naquele lugar, é bonito, eu vou por causa do banho, eu vou por causa do passeio, eu vou porque lá eu me encontro mais com a namorada ou com o namorado, mas pela palavra de Deus de jeito nenhum. Então, esse é o terceiro terreno. Ainda tem mais outro. Por fim, gente, o quarto tipo de terreno, o da terra boa, que são aqueles que ouvem, compreendem e se esforçam para viver e colocar em prática a palavra de Deus. Ouve, compreende, se esforça para viver e colocar em prática a palavra de Deus. Tem gente que está lutando para ouvir e quer compreender, porque quer obedecer, quer praticar a palavra de Deus na sua vida. Isso é muito lindo, tá? Praticar a palavra de Deus na sua vida. Os que têm compromisso com a vida do seu semelhante, com o planeta, com as questões sociais, aqui ela dá frutos, isto é, dá resultado, transforma como a chuva e a neve, transforma o solo, como disse o profeta Isaías na primeira leitura. Tudo isso nos leva a refletir: que tipo de terreno é o nosso coração? Será que a palavra de Deus está encontrando espaço para germinar e crescer na minha vida, na sua vida, lá onde nós vamos trabalhar? Ou estou desperdiçando a palavra de Deus, tornando-a vulnerável, sufocando-a, enfim, estou matando a palavra de Deus? Vale a pena refletir sobre isso e procurar cultivar esse solo que é o nosso coração. Ver se de fato ele está acolhendo essa palavra e está fazendo de tudo para que realmente ela sirva de vida para você. Então, deixo aqui a minha mensagem e também termino transmitindo a vocês a minha bênção e pedindo novamente. Você que é da paróquia, lembre-se do seu dízimo. Não deixe de devolver não, porque ele faz parte da paróquia. É uma dádiva que Deus pede que se faça na Bíblia. E lembre-se também de dar um like, tá, na mensagem que você ouviu e repassar para as pessoas também poderem partilhar dessa alegria que você está partilhando, que é ouvindo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.